Meus amados irmãos, vos saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Neste momento nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para nós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Meus amados irmãos, há na Bíblia muitas passagens que falam da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos, a nossa alegria de sermos crentes, de sermos servos de Deus, isso não tem preço. Sabe por quê, irmãos? Porque independente de nossa posição, ou de nossa situação, ou de nosso meio que vivemos, sejamos ricos ou pobres, ou de qualquer outra espécie, nós, como seres humanos que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos, irmãos, essa riqueza. Essa riqueza é uma riqueza que não pode se comparar com tudo o que vivemos, com tudo que temos e com tudo que vemos nesse mundo de meu Deus, né? Portanto, irmãos, essa é a verdade. Há na Bíblia muitas provas da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos lembrar, pelo menos, aqui de duas que são irrefutáveis. Preste-me atenção. Em Atos, capítulo 3 e versículo 15, o apóstolo Pedro relata em alto e bom tom para os sacerdotes romanos da época e disse para ele: vocês mataram o príncipe da vida, aleluia, do qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhos. Ora, irmãos, como é que Pedro falou e fala na Bíblia que foi testemunho cabal dessa situação? Então, vamos ver uma outra prova irrefutável a respeito disso. Isso, irmão, para a alegria nossa e para a esperança nossa e para que não haja em nós nenhum tipo de desânimo a respeito desse assunto, não é? Então, vamos ver o que diz no Evangelho de João, no capítulo 20, principalmente nos versículos 6, 7 e 8. Lá está escrito assim: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Prestem atenção. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ora, irmãos, esse episódio, esses versículos enigmáticos estão ali porque quando o dia amanheceu,
domingo, as mulheres saíram para ungir o corpo do Senhor Jesus. E quando chegaram lá, elas não viram mais Jesus. O sepulcro estava aberto. Não tinha ninguém, a não ser os soldados, que tinham até fugido, né? Então, quando ela voltou, que disse que não tinha visto Jesus no sepulcro, esses dois discípulos correram, Pedro e João. E quando eles correram, João era mais esbelto, com certeza, e correu e chegou na frente. E viu o sepulcro aberto, e viu os lençóis arrumadinhos lá, guardados. Então ele ficou temeroso de entrar e não entrou, esperou que Pedro chegasse. E quando Pedro chegou, que entrou para ver, João também entrou. Então, quando João entrou, que viu aquela situação, a Bíblia diz aqui no versículo 8, que ele viu e creu. O que foi que João viu e creu? João viu e creu aqueles panos da mortalha de Jesus arrumadas e guardadas ali à parte, não é? Porque vejam bem, irmãos, existia um rumor que os religiosos da época pregavam que Jesus poderia ser roubado à noite para provar que ele teria sim ressuscitado. E por causa disso, os sacerdotes e os homens da lei colocaram ali guardas à noite para vigiar o sepulcro, né? Mas quando o anjo chegou, arrebentando tudo ali e provocando um terremoto, quando o túmulo se abriu, Jesus já estava fora, porque Jesus não precisava de pedra nem de nada. Agora veja bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se os ladrões tivessem roubado o corpo de Jesus, eles não teriam arrumado lençol e nem lenço nenhum, eles teriam levado do jeito que estava. E se porventura os discípulos fossem realmente falsos e viessem e roubassem o corpo do Senhor, eles também não iam separar pano algum, eles iam levar do jeito que estava, não é verdade? Então, irmãos, não há dúvida de jeito nenhum que o Senhor Jesus esteja aqui nessa terra, debaixo de um sepulcro ou de uma outra forma, entre os mortos. Jesus ressuscitou e está vivo para nossa alegria, aleluia. E também, irmãos, é muito importante quando, nesses versículos que nós lemos, que Pedro deixou escrito na sua carta, ele fala de uma herança incorruptível e incontaminável. Ora, irmão, que herança é essa? Deve ser algo muito sensacional, deve ser algo muito maravilhoso, irmãos, e ninguém sabe o que é. Mas vocês sabiam que somente um homem dessa terra pôde ir lá e ver isso? Pois é, o apóstolo Paulo. Isso está, irmãos, na Bíblia também. De todos os santos dessa terra, apenas um homem viu isso, mas não pôde falar. O apóstolo Paulo está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e está também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Irmãos, ali existem coisas que Paulo viu e não pôde revelar para nós. Uma das coisas mais incríveis é que Paulo estava sofrendo, um demônio estava lhe perturbando, e ele chamou aquilo de espinho na carne, e ele clamou a Deus. Então o que foi que Deus fez? Arrebatou ele até o céu e mostrou algo que ele não pôde falar para nenhum dos seus comandados, nem deixar escrito isso na Bíblia. A única coisa que está escrito na Bíblia, ali, quando ele foi arrebatado, é essa história aqui, né? Quando ele diz que, em verdade, que não convém gloriar-me na, 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 e nem passarei as visões
as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, isso ele, que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que o tal homem, e se no corpo ou se fora dele não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então, meus queridos irmãos, coisas misteriosas Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Aleluia. E em 1 Coríntios, vou ler aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 2, o capítulo 2, onde está também a outra história que Paulo fala, é impressionante o que está escrito aqui no capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e com temor e tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo provando que Deus estava com ele, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, com sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios, olha só, irmão, em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia! Ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, ele fala do que está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu, e não desceu o coração do homem, são as coisas que Deus tem para aqueles que Ele ama. Então, meus irmãos amados, que tipo de crente devemos ser? O que devemos fazer para nos mantermos nessa posição de estar sempre preparados e prontos para estes dias que Pedro falou? Nós estamos, irmãos, nos últimos dias, é o último tempo. Aqui no último versículo que Pedro deixou escrito aqui, está escrito, aleluia, que a Bíblia nos relata com muita clareza que mediante a fé, não é por meio de história de carochinha, nem de filosofias vãs, nem de história criada, nem inventada pelo homem. É mediante a fé que nós estamos nós estamos guardados na virtude de Deus, aleluia. Não é na sabedoria do homem, nem das culturas deste mundo, nem das letras desse mundo. Nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação já presente, para se revelar no último tempo. Nós estamos no último tempo, na última hora, é o último instante. Não temos tempo a perdermos com a nossa posição diante do nosso Deus. Vamos ter fé e esperança, porque Ele está voltando e você estando guardado, estando pronto, aleluia, você não vai ser deixado por aqui de jeito nenhum, porque o céu está nos esperando. Que Deus nos abençoe. Amém.